e do seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse instante. Procurar agradecer a oportunidade, Senhor, que temos de estar em contato com o Teu Evangelho, nos inspire, que as nossas palavras possam atingir a todos os corações que neste momento estão a nos ouvir. Conosco, Senhor. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós reservamos para essa tarde o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai 8. O parentesco corporal e espiritual é o tópico desse item 8, né? Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão do pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, podem repelir-se, né? Procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer, compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa
no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisados de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Então, é muito interessante esse capítulo para que a gente possa entender que os laços de família, como diz aqui esse capítulo do Evangelho, como também está no Livro dos Espíritos, o pai, a mãe, ele fornece apenas o envoltório corporal, mas o espírito é uma individualidade que ocupa aquele corpo, né, que vai reencarnar naquela família. Os pais só lhe fornecem, vamos dizer assim, a matéria-prima, né, o corpo físico. Mas, no mais, o espírito já vem com seu cabedal de conhecimento, que isso até a gente percebe que, mesmo os pais sendo ignorantes, sem ter formação, né, existem filhos muito inteligentes, totalmente contrário aos pais, né? Então, ele não herda essa genética de inteligência, né? Isso é um cabedal do espírito, é algo que ele traz com ele, de vidas passadas. Esse núcleo familiar que se forma, como disse aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse núcleo, ele relata da primeira família, né? Que são aqueles espíritos que são mais afins, são simpáticos, que se veem, né, tem uma semelhança de pensamentos e de cultura também. Então, eles têm uma afinidade muito maior. Então, essa família, ela tende a durar mais e se perpetua além da existência terrestre. Já a outra, mais frágil, né, que são os parentes consanguíneos, né, que vêm apenas numa oportunidade com aqueles pais, mãe, não são muito duradouras, como ele relata, ela pode fracassar, pode até se dissolver nessa própria existência. Por isso que a gente observa muitas famílias que não se entendem. Às vezes os filhos debandam, né? Parece que eles são desconhecidos uns para com os outros, né? Às vezes tem essa sensação de que aquela mãe, aquele pai são pessoas estranhas e aqueles irmãos também. E acaba por esses espíritos ter afinidade por pessoas que não fazem parte da família, que têm uma relação muito mais amigável, muito mais simpática com uma pessoa que não é da família do que com um familiar. Então, ele tem esses amigos de vidas passadas que talvez sejam realmente a sua verdadeira família, que se encontram, né? Só que eles estão em família diferente na atual existência. Assim que dá para a gente compreender. No Livro dos Espíritos, Kardec ele coloca o seguinte: parentesco, filiação. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que eles da vida animal. Aqui, uma nova alma vem junto depois a vida moral. Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes
Então, aquilo que nós colocamos totalmente real, que esses espíritos, o Pai não lhe proporciona, né, o espírito, mas ele vem, né, a alma é um ser individual, o espírito. Então, ele só fornece o corpo físico. Porém, os pais têm o dever, né, o dever de fazer com que esses espíritos progridam, que eles vêm exatamente com essa missão de auxiliar esses espíritos no seu progresso moral e intelectual, ajudando-os, dando amor, carinho, né, dando tudo de bom de si. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de fazer com que alguns ajustes, né, algumas situações que precisam ser solucionadas possam ser resolvidas com essa oportunidade desses espíritos estar juntos mais uma vez, né? Ele reencarna com o propósito de reaver, né, dívida do passado naquela família, solucionar algo que ele tenha cometido no passado, como uma correção de vidas passadas. E aí a espiritualidade se utiliza da candura, né, o espírito de uma criança. Quem não gosta? Quem não ama um bebê, uma criança inocente, né? Então, naquele momento, todo o carinho é dispensado para aquele espírito, todo amor, e facilita, assim, a reparação, porque o amor que é dispensado a essa criança, a esse espírito, vai se fortalecendo até os 7 anos, quando ele começa a ser, nós somos agraciados. Porque se a gente fosse lembrar, né, se o Espírito se lembrasse, você foi aquele cidadão que arruinou minha vida, que destruiu minha vida. Como é que ia ser essa relação? Difícil, né? Então, Deus, na sua soberana justiça, bondade e amor, ele aplica a lei de esquecimento do passado justamente para poder nos ajudar a progredir, né? Que é uma forma do espírito progredir sempre, porque ele não lembra do que se passou com ele no passado, ele tem repente, né? Porque a gente pode ter sonhos, pode, num repente, assim, ter algum pensamento. Quem não já passou por a situação de se encontrar com alguém e achar que já conhece essa pessoa já de muito tempo? Engraçado, eu tenho a sensação que nós já tivemos juntos em alguma situação, sei lá, e fica aquilo na cabeça, né? Eu me recordo de uma jovem que, quando ela teve em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ela disse que ela se recordou nitidamente daquela cidade, que ela já tinha residido ali, que ela morava ali, naquela cidade, que ela já tinha morado ali, que ela já tinha vivido naquelas terras. E, na realidade, nessa existência, ela nunca tinha ido lá, nem sequer tinha ido lá. Então, isso são alguns reflexos de um passado, de algo que ficou ainda, está ali guardado nos arquivos mais profundos do espírito. Então, ele não vai esquecer totalmente, vai ter esses lances, mas, no geral, a espiritualidade, na sua bondade e generosidade, né, faz com que a gente esqueça, tem a lei de esquecimento do passado, e faz com que a gente aí progrida cada vez mais, né? Porque nós vamos desenvolver algum sentimento por essas pessoas. Alguns não conseguem, como ele coloca aqui, que vai ter as desavenças, né, desses espíritos, vão ter mais hostilidade com seus irmãos, é uma coisa muito clara, né, e expressa, né? Eles vão ter problemas de relacionamento e muitos não suportam isso, acabam rompendo nessa própria existência esses laços e começam a ter uma nova oportunidade, então,
para que eles possam reencarnar novamente, até burilar completamente. Então, a família, referência, a doutrina espírita fala que cada vez mais ela se fortalece esses laços espirituais, e aí o espírito só tende a crescer. Bom, meus amigos, moral. Em alguns momentos, os espíritos eles têm essa afinidade moral, como a gente falou. Mas aí fica aí como dever de casa para que a gente possa. Doutrina espírita é algo que a gente precisa estar estudando e precisa de dedicação, de bastante profundidade nossa, assim, de estar disponível com vontade de muitas coisas que a gente foi aprisionado durante todo esse tempo. Vamos agradecer, então, a Deus mais uma vez, aos bons espíritos, à Virgem Santíssima, que nos deu esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de falar do teu Evangelho, pela permissão, né, da casa, agradecer à casa, ao Prosebem, pelo convite para estar essa tarde usufruindo desse ensinamento, e que eles possam ficar assim nitidamente marcados em nossas consciências, que durante o nosso dia a dia a gente possa praticar, exercitar o teu Evangelho. Esse é o grande desafio, né? É a prática. E por isso nós te rogamos, Pai, nos fortalece a cada dia, para que a gente possa permanecer firme em nossos sentimentos, em nossas emoções. Que Deus seja louvado, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos.